Muito boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma edição da Live do CELI. Todas as terças-feiras, a partir das 7h30 da noite, aqui pelo Instagram do canal do Centro Espírita Luz da Esperança São Francisco de Assis. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos um grande convidado, mais uma vez, em um bate-papo com Gilberto Appel. E lembrando, né, como eu falei, todas as terças-feiras temos a live do CELI. E semana que vem nós vamos ter uma live especial do CELI, de aniversário do presidente Paraguaçu, que estará comemorando junto com vocês, né, já que já não podemos estar todo mundo pessoalmente. Então, terça-feira que vem já convido a todos que nós vamos fazer uma live muito especial para o nosso querido presidente Paraguaçu, que vai estar de aniversário. Sejam todos muito bem-vindos, já tem gente chegando. Quem quiser fazer perguntas hoje, façam suas perguntas, e que a Candinha estará anotando todas as perguntas que vocês vão fazendo, e para fazer aqui para o convidado, né, o grande Gilberto, nosso querido Gilberto. E lembrando a todos, né, que nós estamos fazendo o Centro Espírita, né, nesse momento está fechado devido à pandemia, não tem previsão de abertura, e a verdade também não sabemos se vamos abrir, mas com certeza, com, né, fé em Deus, vamos conseguir. Então, por isso, foi criada uma vaquinha virtual para quem puder e quiser contribuir com qualquer, né. Entre ali no site do CELI, celi.com.br, e ali vai ter um linkzinho que vai direto para a vaquinha. Então, quem quiser fazer a sua doação, né, a sua colaboração, seja muito bem-vindo. É muito bem-vindo mesmo isso aí, porque é um momento muito importante isso aí. Então, eu vou passar aqui a palavra aqui para o Paraguaçu e para a dona Cândida, para dar um abraço, um alô. Oi, Candinha. Oi, tudo bem? Tudo bem, Gilberto? Não, o Gilberto não entrou ainda, mas vai entrar. Não entrou. Então tá, lembrando, quem quiser fazer perguntas, façam suas perguntas, escrevam, porque a Candinha vai estar anotando tudo, né? Para fazer as perguntas. Então aqui, Paraguaçu, né? O grande paizão. E já também para desejar também um feliz Dia dos Pais aí, que foi domingo agora passado. Desejar um feliz Dia dos Pais para todo mundo, inclusive para o meu querido pai aqui. Então é isso aí, vamos começar com uma oração do Paraguaçu e em seguida já vamos entrar com o Gilberto aqui para fazer esse bate-papo até às 8h30 da noite aqui pelo canal do Centro Espírita. Sejam todos bem-vindos. Paraguaçu só. Queridos, sempre é um prazer renovar, encontrar vocês junto nessa caminhada da vida e podermos nos olharmos, nós na terra, agradecemos a Deus a oportunidade que está nos dando, podermos até comemorar esse aniversário, como falou meu filho, Pisca, produtora, que hoje eu estou com a satisfação e alegria de recebê-lo. E nessa caminhada do nosso dia, que Deus permita que eu agradecemos por estarmos no paraíso que nos colocou. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá. Obrigado, Jesus, pelo caminho que mostra, na dificuldade que talvez encontramos, mas nessa alegria e satisfação de estarmos junto com a família, num abraço fraternal e amigo, eu poder estar com vocês nessa terça-feira fria, hoje está mais frio, e poder ter a alegria de olhar olho a olho e convidar, como falou, convidar no meu aniversário o coquetel espiritual. Todos estão convidados, não quero que falte nada nesse coquetel. Quero a presença de vocês, primeira coisa, esse apoio, essa caminhada maravilhosa que estamos fazendo e conseguindo assim manter nossa casa sempre de portas abertas dentro do coração para receber muito mais irmãos e junto poder dizer para vocês, além de Deus, da alegria, da paz, da universal espiritualidade maior de amor, estar com vocês, com essa equipe junto e poder ter alegria de ver através desse jeito, dessa maneira, saber, ver, enxergar vocês no coração, enxergar essa maravilha, maravilhosa família que é tão grande no nosso CELI querido, que sempre está de braços abertos, junto nessa caminhada maravilhosa,
encontrando muito mais filhos, mais irmãos. E agora vamos querer falar com o nosso Gilberto, pode entrar. Aguardando agora ele entrar. De cura à distância. Boa noite, Gilberto. É uma satisfação enxergá-lo, querido pai, jovem pai, né? Vocês esse canto junto conosco nessa noite um pouco fria, mas de certa forma pudermos conversar um pouco. Então, apresentar nossos irmãos essa. Boa noite a todos, boa noite Paraguaçu, Candinha. É uma alegria vocês novamente, depois desse afastamento inicial, e poder estar também conversando com os demais irmãos. E espero em breve estarmos juntos. Que bom, Gilberto. Eu fiz umas perguntas antecipadamente pelo pessoal me perguntar e eu fiz essas perguntas. Tem toda a liberdade de responder se quiser, tem toda a liberdade de não responder e como palavras. Então fiz essas perguntinhas assim, nada complicado para ti, como diretor, como esse grupo maravilhoso que tu tem, que tu orienta, que tu ensina, que tu fala, que vamos aprender muito mais contigo. Então, se tu permite, vamos começar nossas perguntas. Ou tu quer falar alguma coisa antes? Não, eu estou à disposição. Pergunta: aqueles que nos antecederam e retornar para a espiritualidade continuam com os mesmos sentimentos que tinham por nós ou por todos? É uma pergunta interessante. É verdade. Sim, a volta à espiritualidade não acontece nada mágico. As pessoas que aqui tinham sentimentos, ao passar para o outro plano, ao desencarnar, levam esses sentimentos, sejam bons, sejam não tão elevados. Então, desta forma, se pessoas que aqui conseguiram, na sua caminhada, no seu entendimento, melhorar a sua consciência, aproveitar bem a oportunidade de estar encarnados, ao voltarem, continuarão assim, quando tiverem já retomado a consciência que aqui o véu do esquecimento tira, né, eles vão, tendo aproveitado bem essa experiência, seguir adiante, assim como os que aproveitaram essa experiência de uma forma menos evoluída e investiram, digamos assim, em sentimentos de menor vibração, ao voltarem continuarão sentindo a mesma coisa, e se por aqui fizeram desafetos e nutriram um sentimento de ódio, de vingança, lá poderão continuar com os mesmos sentimentos, e dessa forma se tornarem os obsessores que a gente de vez em quando se depara na vida, muito comuns dentro do centro espírita, que na verdade são irmãos endurecidos pela vida ou com algum grau de ignorância, mas tudo isso fica conforme as experiências e conforme as decisões. O nosso livre-arbítrio ainda é soberano. Boa noite, Candinha, tudo bom? Boa noite, Gilberto. Prazer em te ver. Da mesma forma. Muito bonito. Bonita a resposta. Gostei, Gilberto. Gostei, aprendemos bastante contigo. A segunda pergunta. E quando nós dormimos, o pessoal sempre diz que acha que encontrou o primo, encontrou o pai, encontrou a mãe, nessa caminhada do sono, na libertação do espírito. Isso é possível quando dormimos se encontrar com eles ou eles conosco? Sim, sim. Uma vez que nós estamos dormindo, a gente
deixa o nosso corpo ali, se, digamos assim, descansando, se preparando para o dia seguinte, e o nosso espírito, que não precisa desse sono reparador, ele pode ir a qualquer lugar e outros espíritos que gostam da gente ou não, então a gente pode ter encontros agradáveis ou desagradáveis, vem nos ver. Normalmente, espíritos que gostam da gente, eles vêm e a gente tem um encontro feliz. Espíritos que não são tão afetos, mas têm como nos encontrar, também chegam e nós recordamos deles com pouco carinho e normalmente dizemos: tive um pesadelo. Pensei coisas horríveis, passei por coisas horríveis e não sei por quê. Bom, muitas vezes é por influência de espíritos menos interessados na nossa felicidade. E o próprio André Luiz, na obra dele, No Nosso Lar, que fala sobre isso, num determinado momento, ele demonstra o desejo de reencontrar a família dele. E ele só pode fazer isso mediante autorização, para que não o sentimento dele não interferisse no caminho que a família dele seguiu depois que ele partiu. E ao voltar, ele tem um choque, e com isso dá uma, digamos assim, altera o humor dele, porque ele percebe que a família, e principalmente a esposa, encontrou um novo companheiro. Então, essa interferência acaba acontecendo. Quer dizer, nós, com os nossos atos, acabamos demonstrando para quem está desencarnado o que fazemos e eles se ressentem, assim como o contrário. Os desencarnados vêm e, como nós costumamos dizer, né, cochichar aqui no nosso ouvido e as coisas seguem assim. Boa, boa. Eu acho que até tu respondeu um pouco já outra pergunta que eu ia te fazer. Eles conseguem interferir em nossa vida em situação de perigo? Nós estamos assim, numa situação, digamos, iminente perigo, ou vamos entrar numa fase assim, num momento de perigo. Eles podem interferir sobre nossa pessoa, tentando talvez ajudar? Sim, sim. Os nossos mentores têm o maior interesse em nos ajudar, eles estão aqui para isso, e não raro eu leio que não só conversam conosco, mas como a gente muitas vezes é um pouco teimoso, eles gritam nos nossos ouvidos algumas dicas, alguns conselhos, para ver se a gente escuta e segue eles. Então, mais de uma vez, a gente escuta relatos de que eu estava pensando tal coisa e estava passando por tal coisa e não sei como me veio à mente isso e isso mudou meu pensamento, mudou minha ação e me tirou de uma grande situação de risco, uma grande situação infeliz qualquer. Então, sim, os espíritos muito atuam sobre nós, os mentores positivamente, alguns espíritos, claro, que vão fazer as vezes dos os que são os nossos obsessores, ou que não gostam da gente por A ou B, vão dizer também coisas menos agradáveis e tentar nos induzir a tornar a nossa vida mais infeliz. Estamos aqui sujeitos a isso, faz parte do pacote de estar encarnado. Tem essa parte de lidar com os outros encarnados e os desencarnados também têm sua oportunidade conosco. Fez eu me lembrar, quando eu, tempos atrás, eu queria mudar os papéis do cérebro, que era muita papelada, burocracia, e impedir solicitar um atendimento, outro então passar para outro papel. E eu preocupado, dormir, pensando, pedindo ajuda para eles. Tipo, me dá uma luz que eu possa fazer, simplificar ao máximo, por economia e por melhorar o atendimento. E de madrugada eles me acordaram, eram umas 13h15, mais ou menos, me lembro, me acordaram
e disseram, ó, tá, já tem uma solução dos teus papéis. Eu digo, tá ótimo, é louco disso, pode falar que não vou esquecer. E disseram, não, negativo. Levanta, pega um papel, um lápis, vou passar para ti. Eu levantei, caí de sono, procurar lápis, achei o papel, pode falar. Aí me falaram, tá, faz isso. Aí eu terminei, olhei para os espíritos assim, mas essa hora, aí um olhou para o outro, eram dois outros, ele queria te acordar às 13, eu que segurei 15 minutos. Então, esse resolveu, os papéis ficaram ótimos, aqui nós usamos outros. Mas por que não podia ser 7 horas, 8 horas? Não, era aquela 3h15. O outro, segurei 15 minutos ainda. Que bom. Que bom, hein? É verdade. Então, para se provar que, né, na verdade, eles falam muito com a gente, induz, conversam, né, nesse momento de encontro da libertação nossa do espírito. Né? Que bom, né? O que significa essas palavras? Ajude o céu, que o céu te ajudará. Ajude, que o céu te ajudará. Uma troca, parece, né? Para ajudar o próximo, o céu te ajudará. O que significa? Para mim, a primeira coisa que veio à mente é aquela frase conhecida: Deus ajuda quem cedo madruga. A espiritualidade não vai fazer nada por nós. A gente veio para cá com uma missão. Quando a gente se preparou para vir para cá, nós ganhamos uma série de itens. Olha, tu vai para lá, tu vai ter que fazer isso, fazer aquilo, blá, 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 blá. E nós vamos te dar o esquecimento para tu não lembrar das outras bobagenzinhas que podem te interferir. Tudo bem, alguns benefícios anteriores também tu vai perder, mas tu entra com um corpo novinho em folha, tu entra com uma oportunidade única, porque esta época é uma época muito interessante, é uma época em que a energia está se elevando visivelmente, né? Então, uma coisa que tu tens, além do teu livre-arbítrio, é a possibilidade de ampliar os teus bons sentimentos, ampliar a tua percepção do mundo, tua consciência, fazer com que essa encarnação seja bem aproveitada. Mas, número 1, te mexe. Faz a tua parte. Quer dizer, é bonito rezar, né? E dizer assim, me dá isso, me dá aquilo, pedir, e ficar sentadinho, né? Uma das coisas que não vão dar muito certo se tu tiver essa atitude. A gente está aqui para trabalhar, né? Rezar é bom, fazer preces são extremamente salutares, a prece vai servir para pedidos, para gratidão e para louvor, mas não vai servir para fazer coisas no teu lugar. Nós temos justamente essa capacidade, o livre-arbítrio, toda a energia do mundo a nosso favor. Então, se a gente vai se ajudar, primeiro, vai aproveitar a oportunidade, o resto virá. Essa é a ajuda que vem na sequência. Quer dizer, o início tem que ser nosso. O movimento inicial, a vontade é nossa, a decisão é nossa. Depois, é muito mais simples. É como dizem, fora da caridade não há salvação. Não tem, e a caridade começa conosco mesmo. Né? Se a gente não for caridoso conosco mesmo, não conseguiremos ser com os outros. É verdade. A prece consegue alcançar o espírito para quem dirigimos essa prece? Sim. A prece bem intencionada, a prece feita com a determinação, o amor, a vontade, ela é uma ferramenta extremamente poderosa. A gente usa pouco essa ferramenta, mas ela é muito efetiva. Se a gente se mobilizar, tiver a consciência, tiver a vontade, ela vai alcançar quem quiser, quem nós quisermos, onde
encarnado, desencarnado, bem ou mal, o que for. Ela é uma ferramenta que está à nossa disposição, não custa nada, nós sabemos fazer isso sempre, e ela é, como eu disse, extremamente efetiva. Basta usá-la. A gente é que tem que se lembrar disso. Até perguntei para os espíritos, já faz tempo, como começou a quarentena, eu perguntei qual é o remédio. Aí eles ficaram me olhando, não quiseram falar nada sobre isso. Mas era um disse, eu tenho remédio, que eu te explico melhor qual é o remédio. Tipo, que bom, vou passar para o mundo todo esse remédio, quero ver meus irmãos curados, sadios, sem medo. Disse assim, a prece. Eu olhei, fiquei desconfiado, a prece. A prece bem feita, energizada, consegue criar o aura de defesa e a doença não chega. Eu fiquei pensando muito sobre isso da prece. Sempre eu repito, às vezes nas lives, isso aí como uma indicação até para fazer, sempre a prece, com fervor, com amor, porque eu vejo que o nosso centro espírita, 1.000 e poucos trabalhadores, total, ninguém pegou coronavírus. Isso aí já é uma alegria poder saber, né? Nossos queridos companheiros estão firmes nessa caminhada aí, bem protegidos. Isso é muito importante, principalmente quarta-feira. Já é uma demonstração de que fizemos a preparação. Não para isso em especial, mas que fizemos bem a preparação para estarmos neste mundo. Esse mundo de provas e expiações não é um mundo em que tudo é um mar de flores. Haverão os dias ruins. Estamos passando por eles e estamos bem preparados. Fizemos, eu costumo dizer, temos 7 dias na semana para dedicar ao que a gente quiser. Quanto tempo nós reservamos para melhorar a nossa consciência, o nosso espírito, aproveitar esse tempo todo que nós temos para fazermos esse aprendizado, sairmos dessa ideia de que só o corpo agora é o que nós vamos investir, só agora vamos nos preparar o corpo? Não, vamos preparar tudo. A gente ganhou o corpo, mas também temos o espírito e a consciência, e esses vão continuar. E aí temos esse resultado. Nos preparamos, estamos bem para uma situação como essa. Isso é verdade. A prece, quando chega, eu sei mais ou menos isso pela espiritualidade, do seu ensinamento, que quando chega a prece, o espírito que está recebendo, ele fica muito feliz porque sabe que a caminhada dele marcou em alguém o sentimento de amor, né? Então ele fica assim, numa euforia até de dizer, pô, eu caminhei, transitei na Terra fazendo bem para alguém, ou alguém gosta de mim. Então isso é um sentimento que ele cresce dentro da espiritualidade, como uma ajuda até, uma caminhada, né? Um amparo espiritual. Isso é lindo, muito bonito, né, Gilberto? Sim. Outra pergunta que eu vou fazer aqui. A prece nos torna melhor ou não? A prece nos torna melhor? Claro. A prece exige que a gente tenha um momento em que a gente vá botar para fora o que temos. A gente exterioriza o que sente, o que pensa, e ao escutar as nossas próprias palavras, nós podemos perceber quem somos. E aí a nossa consciência pode avaliar muito do que a gente gostaria de ser e onde nós estamos. E ela, nesse momento, com a ajuda dos bons espíritos, essa energia, isso é transformador. Então, a prece, ela tem um poder de transformação não só para os outros, mas principalmente para quem a faz, porque é o momento em que as coisas que tu pensa, que tu sente, estão saindo. Então, muitas vezes a gente faz preces e começa, e eu queria isso, e estava pensando assim. Não tem problema. Não existe prece errada.
existe as suas demandas, as suas necessidades que estão vindo à tona. E isso é importante. Então, muitas vezes o pessoal... Tá, e o que eu vou dizer numa oração? Não é bom repetir uma oração pronta? Oração prontas, como o Pai Nosso, como a oração de Cáritas, todas têm seu valor. Mas uma prece espontânea, ela é a tua essência se manifestando. Tu não vai dizer por muito tempo. No começo tu até pode repetir palavras e sentimentos de outros, mas chega um momento em que vem o que tu queres, o que tu pensa, e isso é transformador. Muitas vezes começa meio que uma prece rápida, uma situação pontual, mas se a gente se dedicar a essa ferramenta, ela nos dará muitos resultados. Ela nos transformará e a gente vai ver isso de uma forma muito tranquila. Não é algo estressante, é o contrário, é algo que nos tranquiliza. Depois de fazer uma prece, eu até hoje nunca vi ninguém se levantar estabanado e xingando, etc. Normalmente as pessoas ficam muito mais tranquilas, muito mais serenas e com a vibração muito mais elevada. Que bom, né? A prece, como ela tem força quando a gente nota a energia, a capacidade de transmitir àqueles que fazem, com sentimento, com carinho, com coração, né, Gilberto? Acho Sim. lindo. Lembro um momento de uma formatura que eu estava junto, presidindo a formatura, e a entidade disse, pede para aquela senhora fazer a prece de encerramento. Eu olhei, qual é? Aquela senhora, lá nos fundos, longe, tinha uma senhora quieta, humilde, pensativa, assim como tu dissesse, vai levar um susto. E eu pedi, então, seguindo a espiritualidade, pedi. Só quero que aquela irmã tal faça a prece. Custaram até identificar, porque ela estava tão quietinha, tão escondida. A senhora pode vir aqui fazer a prece. E ela ficou meio assim, mas vem. Então, todos ficaram preocupados e talvez imaginando que ela fosse fazer uma prece diferente. Ela fez uma prece tão emocionante que até hoje eu guardo aquele sentimento que ela empregou para falar, aquele sentimento de amor que ela falou. Muita gente chorou, muita gente se emocionou, já estava, a emoção foi muito grande, ela chorou, muita gente chorou. Então, foi muito importante. Agora eu vou te pedir um pouquinho uma pausa, ter os patrocinadores, está na hora, e que então está chegando aqui, hoje eu estou com a presença de várias pessoas aqui, Candinha, o Pisca Produtora, a Lisiane também, a minha filha, bonita, sempre, os pais sempre acham bonita, né? A filha. Mas então, a Pisca Produtora vai falar agora, que é os patrocinadores. Agradeço muito até aqui, as tuas palavras foram maravilhosas, foram lindas, emocionantes, e me envolvendo com muita atenção naquilo que tu fala, com muita, digamos, capacidade de conhecimento do que tu está falando. Meus parabéns e vamos continuar depois da propaganda comercial. Já voltamos. E aí, tudo bem, cara? Beleza? Tudo jóia. Só para lembrar, né? Bacana, tá muito legal o bate-papo aí, parabéns aí, um grande conhecimento. Lembrando, terça-feira que vem nós vamos ter uma live especial de aniversário do Paraguaçu. Vamos fazer uma coisa completamente diferente com vários convidados que vão entrar aqui para fazer um bate-papo com todo mundo. Então, não percam, semana que vem, aniversário do Paraguaçu, nós vamos fazer essa... Já que ele não vai poder estar no Centro Espírita para abraçar todo mundo, né, vocês, então vamos fazer um jeito de entrar na casa de vocês virtualmente, né? Então, queria passar esse convite. Terça-feira que vem, a partir das 7h30, aqui no Instagram do Celi, essa grande homenagem que nós vamos prestar ao Paraguaçu aí, por tudo que ele já fez aí e continua fazendo. Vamos passar agora aqui para a Candinha. Dá um alô. Publicidade. Olha, surpresa, nem eu sabia dessa surpresa que meu filho está preparando.
Mas, se Deus quiser, estaremos terça-feira homenageando esse querido Paraguaçu. Isso aí. Quer fazer uma pergunta? Faz o joinha, mãe. Pede o joinha. Joinha! Pede o joinha da pessoal. Joinha! Quem está gostando da live, dá o joinha. Fala, mãe. Quem está gostando da live, faça o joinha. Esse meu filho é demais. Fala de sexta-feira. Queria entregar o material. Sexta-feira estamos abertos, todas as sextas-feiras, a Secretaria do SERI, a partir das 15 horas até as 20, com uma equipe do Brechó, o Luiz e a sua equipe, maravilhosos, dedicados, irmãos, companheiros, que estão, de certa forma, lutando, desenvolvendo, cuidando. Aquele SERI para nós é maravilha. E não precisa quem doar, quiser doar, tem medo de doar, não desce do carro, porque a equipe vai até o carro, pega as oferendas que oferecerem, o alimento para fazer a sua cesta, dá para as pessoas que mais humildes já sabemos quem são, muitos, e que assim estamos conseguindo dar roupa, alimento, e quem quiser pagar também na secretaria, ali do Brechó, quiser pagar suas mensalidades, está aberta a secretaria para isso e resolver alguma situação. Existe ainda algum floral, quem quiser comprar, de certa forma são poucos, mas tem algum livro também para ler nessa quarentena. Temos alguns bons livros, bons títulos, nossos básicos. Então, estão convidados para fazer. E, junto com isso, quem quiser patrocinar na vaquinha, é seri.com.br, a vaquinha está aberta com qualquer valor que a pessoa queira doar. Então, isso fica a pedido e solicitamos, porque continuamos com a nossa bandeira hasteada, deflagrando aquele sentimento maior de 1.000 e poucos trabalhadores, daquela seara de amor, de carinho, que temos só no coração quem trabalha, quem vive lá, quem atende com carinho, dedicando, aqueles pessoal que chega, aqueles irmãos que precisam de ajuda, as nossas portas sempre abertas, nosso sorriso cordial e o aperto do coração pelo abraço que damos. Então, fiquem convidados, todo mundo, quem quiser doar algum valor, tem a vaquinha para fazer isso. E continuamos com o nosso querido Gilberto, é uma alegria sempre renovando esse rapaz, que a gente passava por tão pouco tempo por ele entrando na sala e nós trabalhando, todo mundo correndo. Então, esse momento, pelo menos, ele tem que ficar quase 1 hora conversando comigo. Olha que maravilha. É uma alegria, é uma alegria. É uma maravilha. Saber desse meu querido irmão. Vamos continuar com as nossas perguntas, Gilberto. Sim. Trabalho, certo? Trabalho mediúnico à distância, aquilo que tu faz já. Consegue fazer curas espirituais? Se quer citar algum exemplo, pode, fica livre, à vontade. Sim, consegue. É um trabalho feito, digamos, a 4 mãos, por assim dizer. Existem os encarnados e existem as equipes desencarnadas. Nós, citando o exemplo da cabine de saúde à distância, que é o trabalho que a gente desenvolve, nós usamos esse formato o tempo todo. A presença dos trabalhadores acontece, mas nós ficamos doando energia para que as equipes espirituais façam o atendimento. Nós não nos desdobramos, nós não fazemos bicorporeidade, não fazemos nada disso. Quem atende a pessoa que solicitou, o consulente, ou enfim, a pessoa que está doente, é uma equipe espiritual. Por isso, é importante que a gente faça o trabalho de preparação para que eles tenham condições de fazer esse atendimento. Embora as equipes façam toda uma sondagem prévia, uma preparação prévia, a energia que nós doamos, o ectoplasma que nós doamos, ele é necessário para que o paciente possa ser atendido.
esse tipo de energia que nós temos aqui, ele é uma energia de gente encarnada, para atender outra gente encarnada. Então, essa transferência fluídica, ela é feita pelas equipes espirituais. Mas, sem isso, as equipes socorristas, as equipes médicas, não poderiam fazer o trabalho no formato que ele é hoje. Então, se alguém solicita o atendimento, seja no CEL ou seja de outra forma, pelo site, quando a gente vai fazer o atendimento, temos a nossa corrente a gente fica em prece, claro, mas concentrados, e eles, neste momento, é que vão até o solicitante para poder prover o atendimento do que precisa. Muitas vezes não é do que é solicitado. Isso é uma coisa interessante. Estou com dor de cabeça. Muito bem. Deve ser alguma coisa na cabeça. Não, é na coluna que se reflete na cabeça. Então eles não vão mexer na cabeça, eles vão acertar a coluna, que isso vai provocar o fim da dor de cabeça. Então, não é necessariamente o que sentimos, é o que precisamos. Eles têm condições melhores do que nós de fazer essa avaliação e interceder onde é necessário. Que bom, que bom. Tem algum conto assim que tu possa ilustrar com alguma lembrança de algum conto teu, mas que aconteceu de cura à distância? De vez em quando nós recebemos algum retorno de pessoas que dizem, olha, fomos atendidos, nós não estávamos no CEL, mas mandamos... isso de vez em quando acontece, gente de fora do país que manda retorno, às vezes são colegas, são trabalhadores que dizem, olha, outro dia eu recebi um retorno justamente disso. A pessoa disse, olha, eu coloquei para um familiar meu a solicitação e é visível que ele melhorou num determinado momento. Aí eu disse, olha, nossos atendimentos são sempre quartas-feiras. Casualmente, quando é o atendimento agora, ficou muito semelhante ao atendimento do que é agora, para todos os tipos de atendimento, é justamente no horário que era o de saúde à distância. Esse se manteve. Aí, o que aconteceu? A pessoa me disse, olha, eu botei para o meu familiar e o nome, o que ele tinha, e foi muito rápido, foi muito efetivo. Ele melhorou a olhos vistos. Era uma coisa assim que nós estávamos muito preocupados, a gente já estava com acompanhamento médico, mas a gente não percebia nada. E aí o que a gente fez como um segundo recurso, já nos sentindo muito inseguros em relação ao destino desse familiar tão querido para nós. Nós apelamos para coisas que nós normalmente não faríamos. Nós confiamos muito na medicina, mas estávamos percebendo um limite nela. E aí a gente disse, muito bem, o que mais a gente pode fazer? E alguém lembrou do centro espírita. E nós, ok, claro, na hora a gente não sabia, ela me contou depois, né? E aí ajudou, nos trouxe uma perspectiva de melhora e ela realmente melhorou, saiu de uma situação de crise para uma situação de avanço na retomada da sua saúde. Porque não basta apenas estancar a crise, tem que fazer com que as coisas voltem ao normal, voltem ao estado de saúde. E isso não se consegue, muitas vezes, numa única, digamos, num único momento. Isso como na medicina, é um trabalho continuado. Raros são os casos que, ok, toma essa pílulazinha, resolveu tua vida. Muito difícil. E aqui não é diferente. Sim, precisa de um esforço da pessoa, ela tem que querer estar bem, e aí foi a questão de a olhos vistos. Outro dia também, mandamos
uma solicitação para vocês. A gente estava aqui também todo ruinzinho. Passou quarta-feira, no dia seguinte, depois estávamos bem melhor. E assim vão. Eu não estou entrando em muitos detalhes para não expor nenhuma situação em especial, mas a gente escuta isso muito nos corredores de colegas, de trabalhadores ali, dizendo, olha, bem o que a gente aprende aqui acabou acontecendo. Não tem nada diferente entre o que a gente vê na escola, o que a gente vê nos estágios e o que a gente faz no trabalho. É a mesma coisa o tempo todo. Que bacana. Nós conseguimos escolher os espíritos que entram em nossa casa, por exemplo? Sim. Escolher essa é uma pergunta interessante, porque a gente não tem ideia do que nós escolhemos nessa hora, porque eles não entram apenas pela nossa vontade, eles entram pela afinidade energética conosco. Então, se eu penso muita bobagem, eu estou dizendo para outros espíritos que pensam as mesmas bobagens, bem-vindos, esta casa também é de vocês. Então, claro, queremos os espíritos mais elevados, queremos nossos familiares, queremos manter a melhor vibração possível, mas isso é a nossa vontade e não a realidade. A realidade é, se nós temos pensamentos de mais baixa vibração, pensamentos mais imperfeitos, isso é uma porta aberta para outros se estabelecerem aqui. E aí a gente entra em casa e diz, estou me sentindo mal. Sim, o que tu está sentindo na tua casa é o que tu está sentindo na tua cabeça, vamos dizer assim. São os teus sentimentos. Mas eu estou sempre querendo melhor, eu penso... Pensa. Mas o teu pensamento ainda está muito restrito. Isso tu planeja, mas na verdade não está botando em prática na tua vida. Então, fica uma situação de que estamos no meio do rio. Estamos nadando, já não pensamos tanta bobagem, mas ainda não estamos tão tranquilos de ter chegado na outra margem. Então, conforme o que nós desejamos, e às vezes a gente nem sabe, tem a parte inconsciente que atua muito fortemente, que quando nós estamos dormindo e desdobrados, a gente pode muitas vezes botar isso em prática, e no dia seguinte, puxa, eu dormi e não descansei nada esta noite. Sim, tu botou toda a tua energia no que tu tinha vontade, só que nem sempre tu tem esse entendimento tão claro. O que se pode fazer para que somente quem a gente gostaria entrasse dentro de casa e não quem a gente desconfia que não é bem-vindo? A gente tem que trabalhar nós mesmos, temos que melhorar. Como? Prece, acabamos de falar nisso. Inclui nas tuas preces que tu tenha melhores sentimentos, melhores pensamentos. É o teu desejo, é a tua vontade, é a consequência do teu livre-arbítrio. Não vão acontecer nada acontecerá, principalmente dentro da tua casa, que não seja fruto da tua vontade. Mas eu nunca falei isso. Nunca falaste, às vezes não pensa diretamente, mas muita coisa vem naquele cantinho, aquela sujeirinha que a gente põe debaixo do tapete, que a gente diz, isto aí não é nada, ajuda a crescer, e as outras desculpas que a gente inventa, que tem um preço. Principalmente se a gente resolveu caminhar esse caminho de melhoria que nós estamos fazendo ao estudar o Espiritismo, a trabalhar o nosso autoconhecimento. Isso são coisas que naturalmente vêm à tona. E aí nós temos que encará-las. Bonita a resposta. Então, tirando as dúvidas, podemos escolher quem fica dentro de casa. Pode ser entrar pela afinidade, pela evolução, pela energia do sentimento e do amor, né? Então, isso é bom, muito bom. Vamos a outra pergunta.
os futuros filhos podem acompanhar os pais antes, observando suas maneiras de viver? Sim, sim, é muito comum. No CL, mais de uma vez, quando eu fui com a minha esposa e ela nem estava grávida, o pessoal dizia: mas eu vejo uma criança perto de vocês. E a gente se olhava, eu não tenho essa percepção desenvolvida. Eu dizia: verdade, estamos pensando em ter um filho. Então, as crianças nos escolhem, assim como nós escolhemos elas, é uma coisa acordada, muitas vezes antes de nós encarnarmos. Muitas vezes nas preparações, quando estão sendo montadas as encarnações, as sequências, os avós já sabem quem vão ser os filhos e os netos e assim por diante. Às vezes, claro, não se confirma, dependendo das escolhas, o livre-arbítrio interfere. Se a gente se mantém no plano original e tudo funciona, até sabemos com várias gerações de antecedência. Mas nós, estando encarnados e fazendo as coisas que nos são permitidas, os filhos se aproximam, se é o desejo da gente que hajam filhos, né? Se isso está dentro dos planos, eles se aproximam na época. Se nós mantemos os planos, eles ficam e nascem, e muitas vezes a gente desfaz esses planos e as crianças se afastam, porque elas têm que seguir a sua vida e vão se aproximar de outros. Então, muitas vezes uma criança que nós pensamos que vai vir e a gente desiste da gravidez por algum momento, e em algum momento ela vai seguir sua trajetória com outra família. E quando nós decidimos, elas se aproximam antes da concepção, para realmente já ir se enturmando com os futuros pais, e depois espera que a espera vai se tornando a gravidez. Bom, interessante. Algumas vezes pode os filhos terem incumbência de ajudar a família até numa evolução moral, quando vem o filho? É o que mais acontece. É o que mais acontece, não só o resgate de antigas desavenças, né, quem hoje é o filho, antes foi o marido, e outras. Isso está cheio de relatos por aí, o Chico Xavier, o Divaldo, todos falam muito sobre essa questão de resolução de antigas pendências das expiações, mas também existe a possibilidade dos filhos, quando estão desencarnados, né, são espíritos que também vão evoluindo a sua forma, a sua maneira, desencarnados, e quando vem aqui, vem com uma bagagem moral, vem com uma bagagem de conhecimentos e consciência, que isso vai ajudar toda a família. Sempre se fala que as crianças são a renovação da família. Sim. Por quê? Porque elas vêm mais bem preparadas, vêm mais conscientes e vão, no começo, serem levadas pela mão pelos pais. E mais adiante, são elas que levarão os pais. Tanto que a gente fala em honrar o pai e a mãe, não só no sentido de prover infraestrutura para eles, mas e nem por questão de pagar dívida de criação nem nada, mas sim como compromisso de dizer, ok, agora eu tenho conhecimento, maturidade e capacidade de fazer com que a minha vida ande e junto levar meus pais, porque eles são parte do que eu tenho aqui. Assim como os filhos são um presente para os pais também podem ser um presente para os filhos. Eu vou fazer a última pergunta, depois estamos encerrando, né, Gilberto? Fica adorado. Em um salvamento, eu criei uma situação, morre uma pessoa que tentava salvar a outra pessoa sem conhecer, vinha caminhando na praia, viu este
jogou no mar ou na água para tentar salvar. E a pessoa morre por afogamento. Essa pessoa que se salvou fica com alguma dívida com esse espírito que o tentou salvar e morreu? Sim, a gente tem a tendência de se sentir em dívidas até com quem nos deixa passar na frente, né? A gente tem a gratidão, a gente, puxa vida, você deixou eu passar aqui na frente, eu tinha 2 produtos para comprar no supermercado e tu tá com um carrinho de 40 produtos aí dentro, tu me deixou passar. A gente se sente, digamos, beneficiado, se sente em dívida por uma questão social, né? E é legítimo e faz parte do convívio social a gente ser gentil, a gente colaborar. Também é por isso que a gente vem para grandes grupos, para tentar entender e trabalhar melhor com isso. Quando acontece uma situação extrema, que alguém se sacrifica em benefício do outro, se esse sacrifício é legítimo, isto é, houve um desinteresse, houve a vontade de que o outro ficasse bem e não nos importamos conosco, isto é uma demonstração de um grande valor, de um grande mérito, de um grande entendimento moral de que nós não estamos aqui só por nós estamos por todos, e todos são tão importantes como nós. Nós entendemos uma das principais ideias do Cristo, né? Que diz que quando para ele, tanto faz qual seja a criatura, ela é tão importante quanto qualquer criatura outra. Né? Todos somos iguais perante o Pai e todos temos o mesmo valor. Todos temos a centelha divina e todos somos amados da mesma forma. Isso faz com que qualquer sacrifício por um seja o sacrifício por todos e não tenha, digamos, nenhum demérito nisso. Porque às vezes as pessoas perguntam, puxa vida, mas ele poderia ter se poupado. Sim, mas veria que não é, muitas vezes, a melhor das atitudes. Isso demonstra que a pessoa entendeu muito bem o que significa este mundo. Claro, tem pessoas que não fazem sacrifício. Elas vão lá e basicamente se matam. Isso é muito comum, né? Então, a ideia do que, eu estou me sacrificando por outro porque eu vou por uma guerra e... Não. Ali nós não estamos vendo sacrifício. Ali nós estamos vendo outras coisas. Podemos ver manipulação, podemos ver egoísmo, podemos ver ódio, vingança, toda uma série de sentimentos mais baixos. Mas não vemos nenhum sentimento digno de dizer, ok, está fazendo algo pela humanidade. Não, está fazendo por um pequeno grupo, por si. Então, o sacrifício, ele é e sempre vai ter um grande valor, mas ele tem que ser legítimo, né? E por quem ele se sacrificou? A pessoa que foi salva se sente em dívida? Normalmente vai se sentir, mas não significa que vai ter que devotar sua vida à memória dessa pessoa. A pessoa não é para virar um símbolo de adoração nem nada. A pessoa não entendeu, tá? Claro, fica o sentimento, fica uma ligação forte e a vida segue. A pessoa vai evoluir, a pessoa vai entender melhor e um dia ela vai dizer, isto que ele fez, eu também posso fazer por outros. Nós fazemos coisas muito interessantes, muito proveitosas, sem precisar sacrificar nossa vida. Por exemplo, essas campanhas que acabou meu tempo? Já está na hora de encerrar, viu? Senão vai ser cortado. Tudo bem. Aí agora eu me alonguei. Vamos ter outra oportunidade de conversar mais. Contigo foi maravilhoso, Gilberto. Com toda essa turma que ouviu, tenho certeza que ouviu com muito carinho, muita dedicação e muito amor.
pelas tuas respostas. É uma grandeza e é uma evolução que tu passou para nós. Pode te despedir, por favor. Claro, foi uma alegria, foi excelente poder falar contigo, Paraguaçu, matar a saudade de todo mundo aqui. Esperamos que em breve o Celi volte para podermos nos encontrar lá e não dar só abraços virtuais, né? E desejo a todos uma excelente noite, uma excelente semana e que possamos continuar esse caminho de evolução, aproveitar essa oportunidade para olhar para dentro e nos sentirmos bem com o que vemos e continuarmos o nosso trabalho. Que bom, Gilberto. Vou passar para a Candinha para se despedir. Que peninha que terminou. Chegamos ao final. Estava ótimo, Gilberto. Parabéns. Muitos elogios contigo. As pessoas gostaram muito. Então, tu estás parabéns. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade, São Francisco de Assis, por mais essa oportunidade que tivemos nesta noite, de estarmos juntos, unidos pelo amor. Boa noite. Pisca, produtora. Tchau, tchau. É isso aí. Lembrando, então, semana que vem, terça-feira que vem, a partir das 7h30, uma super homenagem de aniversário do presidente Paraguaçu. Estejam todos convidados. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Muito obrigado, Gilberto, pelo teu tempo, tua dedicação. E até semana que vem. Eu vou encerrar, então, com uma grande oração do Paraguaçu e boa semana a todos. Quando fala grande oração, parece que cria uma expectativa, né, de oração. Falar com Deus sempre é uma expectativa assim, maravilhosa de dizer obrigado, Jesus, obrigado pelas coisas maravilhosas que Ele colocou na minha vida e no caminho de encontrar tanta gente tão querida, tão especial como Gilberto. Como vocês que ouviram, tiveram essa paciência de nos dar a honra e poder dizer para cada um, obrigado, irmão. É assim que a gente faz, é nessa caminhada na união, como amanhã, quarta-feira, a nossa grande corrente fraternal do Celi, como diz o Gilberto, é na hora da cura à distância, que vamos estar no mesmo horário, fazendo essa seara, trabalhar com muito amor, com a espiritualidade maior. Obrigado a todos, se cuide, se protejam, porque quero vocês lado a lado, junto, na caminhada, no sorriso que eu sempre encontro em cada um, quando entro no Celi, aquele centro espírita, Luz da Esperança de São Francisco de Assis, trazendo a flor do coração, a semente do amor. Obrigado, pessoal, obrigado, meu irmão, obrigado a todos vocês que nos deram a honra de ouvir, e eu agradeço de coração. Muita paz, uma boa semana, boa noite. Boa noite, uma boa semana.